Como a gente comentou semana passada sobre o Kaspersky EDRO, sobre o Kaspersky EDR Expert e também sobre o MDR, eu estou aqui já com a tela do Kaspersky com o EDRO trazendo nessa tela aqui na Web Console. Então, eu não sei se vocês já trabalham, como é que funciona, mas só para dar um overview de como que eu cheguei nessa tela. Eu tenho um servidor instalado, inclusive ele está aqui, né? Então, eu tenho esse servidor aqui com o Kaspersky, com o KSC instalado dentro do meu ambiente. Esse servidor que eu tenho aqui, ele é exclusivamente para testes, então ele não é o meu de produção. Então, esse daqui é um ambiente que eu montei para manter o EDRO instalado aqui e para que eu possa fazer os testes, para que eu possa estudar, para que eu possa usar esse ambiente para certificações e para as renovações de qualquer informação que eu precise. Então, eu fiz isso, montei uma máquina, coloquei um servidor, né? Coloquei um KSC aqui, e aí em cima dele a gente tem sempre a console de gerenciamento baseada na MMC, e a gente tem também a Web Console. Vocês têm as duas opções para poder gerenciar, para poder verificar, né, e trabalhar com esses dois ambientes. Quando a gente está falando de ambiente on-premise. E a outra console que eu vou mostrar para vocês é a do EDR Expert. E o EDR Expert está em cima do meu KSC Cloud Console, que é o ambiente totalmente em nuvem da Kaspersky. O que diferencia um ambiente do outro é só questão de quantitativo de licenças. As licenças são as mesmas. Então, se o cliente hoje ele comprar o EDRO, ele comprar o EDR Expert, ele pode trabalhar tanto on-premise quanto totalmente em nuvem aqui no KSC Cloud. O único pré-requisito, né, a única condição que a Kaspersky coloca é que essa licença tenha no mínimo 300 licenças, 300 dispositivos atreladas a ela, para ele conseguir acionar esse ambiente. Se no momento que a gente for colocar aqui, o cliente tiver 250 e tentar colocar, ele não vai conseguir, não vai permitir que ele trabalhe em cima do KSC Cloud. Então, esse é o único pré-requisito, mas era mais para mostrar para vocês a diferença das consoles. Mas o cliente consegue trabalhar tanto on-premise quanto totalmente em nuvem, e aí fica a critério dele. Tem clientes meus que preferem trabalhar on-premise por conta do tamanho do ambiente, por conta da questão de gerenciamento, e tem clientes que também grandes, também com ambiente enorme, às vezes um ambiente não tão grande, preferem trabalhar em nuvem, mas é muito questão de preferência e de como que o ambiente está estruturado nesse caso. Então, eu estou aqui com a Web Console e, como vocês sabem, a Web Console ela é o reflexo da MMC. Então, tudo que eu fizer aqui, eu altero lá e vice-versa. Tanto que está aqui com o nome do meu servidor e a porta 8080. Eu não preciso estar dentro do servidor para acessar o ambiente da Kaspersky quando eu estou trabalhando nessa modalidade on-premise. E o que acontece quando eu falo do EDRO? O EDRO, ele precisa que a gente trabalhe em cima da Web Console, por conta da questão dos relatórios, da informação gráfica que ele traz, a gente não consegue visualizar essas informações na MMC. Então, a gente vai precisar trabalhar com o Web Console quando a gente fala do EDRO. Então, começando por ele, para mostrar para vocês como é que funciona. Esse ambiente aqui, ele tem duas máquinas, o meu servidor e a minha máquina. E quando eu preciso fazer algum tipo de teste, rodar alguma coisa, eu rodo no servidor, porque não tem mais ninguém ali que vai ser afetado, porque está num ambiente separado. Então, só para mostrar para vocês, eu vou ter aqui a parte de políticas e perfis relacionadas à questão do EDRO. E como vocês acompanharam a evolução da Kaspersky, então a Kaspersky, antes ela tinha o EDRO e tinha a política de Windows, duas políticas separadas, até a versão da 11.6, né, que é a versão do próprio Endpoint Security. Só que a partir da 11.7 ela unificou essas duas informações. Por quê? Porque todas as informações do EDRO, eles trabalham em cima de Windows. Então ela unificou essas duas políticas e transformou em uma única política para o gerenciamento ser mais fácil. Eu não sei se vocês chegaram a configurar quando era nessa época, chegaram a mexer quando era nessa época que era separado,
Não era difícil, mas tinha um passo a passo para ser feito. Se não fosse feito da maneira correta, as informações de ODR não vinham para a console, não subia a informação. Então, era um pouquinho trabalhoso, não era uma coisa difícil, mas tinha que seguir todo aquele script que era para ser feito. E aí, a partir da 11.7, ela unificou, ficou muito mais simples a gente conseguir trabalhar. Então, eu tenho aqui a própria política do Kaspersky Endpoint Security e vou ter aqui as configurações do aplicativo. A parte de Detection and Response, Endpoint Detection and Response. O que a gente precisa fazer a partir do momento que abrirem, né, que a gente trouxe, criou uma política, a única coisa que eu preciso fazer. Ele vai estar como desativado, ele vai vir por padrão desativado. Então, a única coisa que a gente precisa vir é entrar aqui na política e colocar para ativar essa informação. Então, aqui a gente vai ter algumas informações sobre o EDRO, sobre o componente que está sendo ativado dentro daquele endpoint a partir de agora. Então, o componente vai oferecer a integração, né? E a solução foi desenvolvida para ameaças complicadas, incluindo novos exploits, ransomwares e ataques em arquivo. Por quê? Porque para todo o resto, a gente tem o Kaspersky trabalhando por trás também, e também para o EDRO. Porque o pessoal já veio me perguntando, eu posso trabalhar só com o EDRO? Não, ele precisa de uma base por trás, ele precisa trabalhar com o CASB Select, com o CASB Advanced, com alguma outra informação do CASB por trás, porque os dois trabalham juntos. Tanto se a gente for comprar, se a gente for ir atrás do licenciamento base do EDRO, eu quero comprar o EDRO como licenciamento base. Então, ele vai vir já com o CASB Advanced atrelado, porque os dois trabalham juntos. Mas eu sempre friso com os meus clientes a relação de que ele foi desenvolvido, ele trabalha em cima de ameaças complexas, principalmente por conta de que ele vai tomar ação automaticamente, no caso a resposta, de isolamento de máquina. Então, quando eu começo a falar do isolamento de rede, eles às vezes acabam se preocupando de que qualquer situação, qualquer phishing, qualquer tipo de informação, qualquer malware que passe pela máquina, a máquina vai ser isolada. E esse não é o caso. Ele vai trabalhar principalmente em cima de ameaças complexas e todo o restante vai continuar trabalhando juntamente com o próprio endpoint da Kaspersky. Tanto que os endpoints, eles são únicos, são a mesma informação. Tem um endpoint aqui na minha máquina e, para quem nunca viu, para quem nunca teve a oportunidade de trabalhar, esse é o endpoint da Kaspersky. Então, aqui eu tenho algumas informações de monitoramento. Friso que eu consigo mexer, eu consigo ter qualquer tipo de ação aqui, porque eu sou administradora da ferramenta, mas para o usuário não vai ser dessa forma. Mas a gente tem aqui as informações de segurança. Então, eu vou ter todos os tipos de proteção. Então, a proteção essencial, que a gente chama, a ameaças contra o arquivo, a web, correio, a rede, firewall. Aqui, proteção avançada, que a gente chama de inteligência da ferramenta, os controles, né, que a gente tem de aplicativos, dispositivos, web e controle adaptativo de anomalia. E aqui, nesse caso, o Detection and Response. Então, eles vão trabalhar dentro do mesmo endpoint, não vai ser instalado mais um endpoint dentro desse ambiente. A ideia é, a gente vai acionar um componente dentro daquele endpoint, vai trazer aquele componente, e aí, a partir daquele momento, ele vai começar a coletar a telemetria dessas máquinas, correlacionar essas informações e encaminhá-las todas para a console, para que isso seja criado relatórios e que essa informação seja de fácil entendimento por quem está gerindo a ferramenta. E eu vou mostrar para vocês o relatório daqui a pouquinho. Mas, voltando para cá, então, a gente tem a questão do isolamento de rede, e esse isolamento de rede, como eu comentei, ele vai ser trabalhado em cima de ameaças complexas. Então, se tiver um phishing, se tiver alguma outra coisa mais simples, ele não vai acabar derrubando essa máquina isolando. Porque quando ele isola, ele tira acesso tanto da rede quanto da internet. A única porta que mantém a comunicação é entre o próprio Kaspersky e essa máquina. Ele só vai manter essa porta aberta para que o administrador da ferramenta consiga chegar na máquina e fazer as validações. Então,
o cliente acaba perdendo todo o restante do acesso, a pessoa não consegue mais trabalhar, e isso é para evitar, né? Dependendo do tipo de ataque, ele precisa que a comunicação com a internet esteja ativada, ou até mesmo a comunicação com a rede para ele conseguir se propagar. E aí a gente já tira essas duas comunicações automaticamente, né? O Kaspersky vai fazer isso automaticamente dentro do ambiente de vocês. E para que a gente possa ter um pouco mais de automação em relação ao desbloqueio, vamos supor que isso aconteça no final de semana. Então, a gente tem aqui como desbloquear automaticamente o computador isolado, contanto que, no momento que ele tentar subir para essa rede, todas as informações já tenham sido validadas e não esteja com nenhum tipo de problema. Por quê? Aqui eu coloquei 1 hora, né, para ele tentar voltar essa máquina para o ambiente. Por padrão, quando a gente cria a política, ele vem aqui como 8 horas, que é o próprio padrão que vem já setado na política. Mas se eu diminuir para 1 hora aqui, e vocês podem aumentar, podem colocar 24 horas, colocar o quanto tempo vocês acharem necessário. Isso quer dizer o quê? Que depois daquele determinado período de tempo, a máquina vai tentar voltar para o ambiente. Se estiver tudo correto, se não tiver nenhum problema ocorrendo, ele vai permitir que essa máquina volte. Se o EDR verificar que ainda tem alguma questão em relação àquelas ameaças complexas, ele vai derrubar essa máquina por mais aquele período de tempo que estiver setado aqui dentro desse ambiente na parte de desbloqueio do computador. Para evitar que essa máquina volte com qualquer tipo de problema para o ambiente, tenha acesso à rede de novo e acesso à internet, né? E acabe sendo um problema. Então a gente tem essas validações já para evitar tudo isso. E aqui, para que a gente evite falso positivo, essas são as informações padrões de regras de exclusões de isolamento de rede, para que ele não interprete essas informações de protocolo, essas informações de DNS, DHCP, dentro desse ambiente como um possível ataque. Então, aqui ele tem as questões de direcionamento, as questões de protocolo e quais são os correlacionados a eles, né? Com o nome da regra que ele colocou aqui, colocou as portas, isso já vem padrão da própria Kaspersky. Eu tenho uma coisa dentro do meu ambiente que eu tive que colocar na exclusão, eu vou colocar na exclusão, porque ele interpretou na primeira máquina que eu coloquei como um possível ataque. Isso é muito raro de acontecer. Eu tenho muitos clientes que trabalham com EDRO e eu nunca vi acontecer isso. Mas eu já deixo isso daqui demonstrado para caso, né, tenha alguma situação muito específica ou no momento que ele começou a trabalhar com EDRO não era dessa forma, mas ele foi lá e colocou outro tipo de informação no ambiente e aí ele pode começar a interpretar. Então a gente tem como trazer aqui, colocando qual que é o direcionamento, inbound ou outbound, ou até mesmo os dois. A gente tem a opção de colocar quais protocolos que serão correlacionados, e aqui a questão da porta local, se é porta remota, se é endereço remoto, ou se é alguma aplicação, colocando um nome para essa regra também. Então, a gente pode colocar todas essas informações aqui, falando, olha, essa aplicação que eu utilizo, ou esse determinado tipo de acesso que vai fazer dentro do meu ambiente, não é um ataque, não é uma situação de ataque. E lógico, a gente está falando que ele pode deixar passar determinada situação. Essa situação, né, essa informação que a gente está colocando aqui, ele não vai interpretar como um ataque. Então, a gente tem que ter certeza que o que a gente está colocando aqui realmente não vai ser passível de ataque, não vai ter nenhum tipo de informação. Porque vamos supor que eu tenha colocado alguma aplicação ou com alguma outra coisa e aí vem um ataque referente a essa aplicação ou essa outra informação que a gente colocou. E aí depois a gente vai falar, nossa, a ferramenta não pegou. Por quê? Porque a gente falou que aquilo era uma situação real, que estava tudo ok, e ele acabou não fazendo isolamento por conta disso. Ele pode pegar por conta da detecção de comportamento, da heurística, do machine learning, mas ele não vai isolar essa máquina por conta disso que a gente colocou que não era para ele isolar. Então, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso também. Mas, como eu disse, a maioria dos meus clientes acabam não utilizando, porque é uma situação muito rara de precisar colocar algo na exclusão aqui, especificamente. Então, eu vou ter aqui outra relação, que é a questão da prevenção de execução. Então, quando eu falo da prevenção de execução, a gente está falando que eu posso falar para a ferramenta que determinados tipos de informações, como arquivos executáveis, scripts ou os documentos do Office,
eles podem ser colocados tanto por caminho quanto por hashes aqui, já para eu falar que se ele encontrar essa informação dentro do meu ambiente, não vai ser necessário ele gastar processamento, gastar verificação, Kaspersky validar aquela informação, porque eu já sei que é um problema. Então, ele não vai precisar fazer toda essa validação, porque se ele encontrar, ele não pode executar, não tem permissão para executar essas informações dentro do meu ambiente. Então, a gente consegue já fazer essa questão de prevenção. E notem que quando a gente começa a trabalhar com EDR, a gente está falando de trabalho proativo. Então, quando a gente tem um endpoint, qualquer endpoint dentro do ambiente, não só Kaspersky, mas qualquer endpoint, a gente está trabalhando de maneira reativa. Caso algo aconteça, eu tenho aquela informação para me proteger e ele vai tomar as devidas ações. Isso é reação, né? Caso aconteça algo, ele vai reagir. Então, ele vai estar sempre ali protegendo e tomando essas ações caso necessários. Quando eu começo a trabalhar com EDR, a gente vai começar a entrar no modo mais proativo. Pegar informações, analisar informações, trazer informações para esse ambiente para evitar possíveis problemas. E aí eu estou agindo de maneira proativamente para esse ambiente. Então, eu estou trazendo a informação antes de ocorrer também. Mas isso também pode ser verificado dentro do relatório, caso ocorra alguma coisa e a partir daquela informação você queira prevenir a execução ou você queira tomar determinadas ações. Então, eu vou mostrar esse relatório em seguida para vocês. E vindo aqui, a gente tem as configurações do Cloud Sandbox, que nesse caso, quando a gente está falando do EDR, ele já é correlacionado diretamente. Então, a Kaspersky, ela trouxe essa informação para o EDRO, e aí a gente tem a própria Cloud Sandbox já atrelada automaticamente se a gente habilitar essa informação. Então, o que isso quer dizer? Ele até explica aqui um pouquinho que as ações, as análises, né, as ameaças detectadas pela análise do comportamento de objetos vão ser analisadas em um ambiente isolado, baseado em nuvem, e vão ser exibidas separadamente os resultados de detecção. Para receber dados sobre objetos, é necessário conexão com a KSN, que é a nuvem de inteligência da Kaspersky, que a gente precisa que ela esteja ativada para fazer verificações, para evitar falsos positivos, né? Porque é uma base de histórico muito grande. A gente tem toda a questão baseada em comportamento, baseada em aprendizagem, baseada em heurística, mas a gente tem uma base de histórico muito forte dentro da KSN, que é essa nuvem de inteligência que a Kaspersky possui. Então, se a gente estiver se deparando aqui, se o ambiente de vocês for um sortudo de se deparar com um novo tipo de ransomware, um novo tipo de exploit ou um ataque sem arquivo, acabaram de fazer, saiu do forno agora e já foi lançado e acabou pegando no ambiente de vocês, né? Acabou chegando nesse ambiente, o EDR fez as validações e o que ele vai fazer? Mandar essas informações para a nuvem para serem analisadas num ambiente isolado. Para quê? Porque quando a gente fala no ambiente real, as ações, né, os malwares, as informações que ocorrem dentro desse ambiente, elas são barradas pelo antivírus, elas são, né, realizadas até determinado ponto, até serem detectadas. Então, por isso que eles fazem o máximo para não serem detectados, mas geralmente, alguma hora, eles tomam alguma ação que é considerada maliciosa, e a partir desse momento, ele tem o stop, né, daquela ação sendo feita e o remediation sendo feito também. Então, o que a gente faz quando a gente precisa de uma análise mais profunda? A gente manda essa informação para o ambiente isolado para que ele possa fazer todas as ações para a qual foi desenvolvido, para que a gente tenha a informação muito mais específica e muito mais abrangente sobre aquele ataque. Então, caso isso aconteça no ambiente de vocês, ele vai trazer no relatório que aquela informação foi analisada pela sandbox da Kaspersky. Então, provavelmente é algum novo tipo de informação específica dentro desse ambiente. Aí aqui são as questões de configurações. Então, como a gente configura, o que a gente pode colocar. E a gente vai ter aqui as informações de tarefas que são correlacionadas também ao próprio EDRO. E
a tarefa ela vai estar sempre relacionada ao Kaspersky Endpoint Security for Windows. E as informações aqui seriam, por exemplo, encerrar um determinado processo. Então, eu verifiquei que tem um processo rodando nessa máquina e eu gostaria de encerrar, ou eu gostaria de iniciar um determinado processo dentro desse ambiente. Eu preciso excluir um arquivo dessa máquina, excluir determinada informação, ou eu tenho a opção ainda de obter esse arquivo. Então, eu quero obter esse arquivo para verificar determinada informação, ou para rodar ele num outro ambiente, ou para verificar determinada ação. Então, eu quero essa informação para cá, então eu posso pedir para que ele venha e traga essa informação para mim. E também tem a verificação de IOC, que é o índice de comprometimento. E eu tenho as tarefas prontas já, mas a verificação de IOC ela pode ser gerada tanto por aqui, a gente trazendo o arquivo de IOC de qualquer fórum de segurança, ou também sendo gerado a partir do nosso próprio ambiente. Então, a gente tem as duas opções nesse caso. Então, vindo aqui, eu vou ter os relatórios. E no caso, o relatório do EDRO, ele tem o nome de relatório de ameaças. Mas a gente pode gerar esse relatório e trocar o nome na hora que a gente achar necessário. No meu caso, eu deixei com o nome padrão para poder mostrar para vocês, né, qual que é o nome que ele vem dentro do próprio ambiente da Kaspersky. Aqui, essa primeira informação, o resumo, né, o relatório, os objetos, o que foi detectado, isso por padrão, o Kaspersky já tem no Select, no próprio Advanced, mas com o EDRO a gente vai ter a questão do detalhamento e o que a gente chama de cartão de incidente. Então, ele vai me trazer a informação sobre o que ocorreu dentro desse ambiente. Então, aqui eu rodei um sample dentro do meu ambiente aqui agora há pouco, antes de entrar, porque o que eu tinha, ele mantém por 30 dias. Então, o que eu tinha, que tinha rodado essa informação, ele já tinha expirado. Então, eu rodei de novo para poder mostrar para vocês. Então, o que acontece? Aqui eu posso ter a legenda, né, em relação ao caminho de disseminação de ameaça, que é esse gráfico aqui. Então, ele está me falando que essa informação ela entrou para um ambiente ok do Windows Explorer XZ, que é um ambiente confiável, né, que essa parte verdinha quer dizer confiável, e ele rodou essa informação dentro do meu ambiente. E a partir disso, foi tentada alterações de registro, inícios de processos e entregas de arquivos dentro desse ambiente aqui. Mas ele tentou fazer tudo isso e o Kaspersky, né, fez todas as ações necessárias e já bloqueou essa informação. Se tiver alguma informação aqui dentro desse caminho de disseminação de ameaça, que é esse gráfico, que vocês não compreendam, a legenda vai estar aqui do lado para que vocês consigam, não lembro o que determinada informação quer dizer. É só olhar aqui na legenda e a gente consegue entender essa informação. E se por um acaso precisar diminuir ou precisar aumentar essa informação para visualizar melhor, também tem aqui a questão do zoom, né, que a gente consegue utilizar. E vindo aqui, a gente vai ter as recomendações que a própria Kaspersky coloca. Então, recomendação 1, isolar o computador da rede para poder investigar. A 2, mover arquivo para quarentena para evitar possíveis ações maliciosas. 3, evitar a execução desses arquivos em outros computadores na rede. Buscar uma ameaça detectada em outros computadores na rede. Isso ele quer dizer é o IOC, que ele vai fazer essa validação. E aqui a gente consegue saber mais sobre essa ameaça no Threat Intel Open, né, no OpenTip da Kaspersky, ou até mesmo no Threat Intel Portal. Nesse caso aqui, ele já é um serviço pago, mas tem essa opção também. E desativar o isolamento de rede do computador quando concluir a investigação e eliminar essas ameaças do ambiente. Então, ele te dá um passo a passo do que pode ser feito dentro do ambiente de vocês, caso se deparem, né, com um determinado tipo de ataque específico. E a gente consegue fazer todo esse caminho e utilizar essa informação ao nosso favor. Então, aqui a gente vai ter as informações do alerta. Então, ele fala, o objeto será processado ao reiniciar a máquina. Então, ele já fez as ações com sucesso, mas ele precisa que eu reinicie o servidor. Mas aqui ele está falando a data e hora. Então, foi
hoje, 27/4, às 9h43. Aqui a categoria que ele trouxe é um exploit, e aqui as informações do objeto. Então, o que ele identificou como objeto malicioso foi exatamente o objeto que eu rodei, que foi esse DR aqui, test scripting martin run test.bat. Então, esse exatamente foi o que eu rodei. Durante a verificação do inspetor do sistema, tipo de objeto, memória do processo, e aqui eu vou ter as informações sobre o computador. Então, qual é o servidor, interfaces de rede, sistema operacional que está rodando nessa máquina, nome do grupo e aqui qual o nome da política que está atrelada a essa máquina atualmente. E por aqui mesmo, dentro do relatório, eu já consigo isolar o computador da rede ou desbloquear o isolamento, né, o computador isolado da rede por aqui também. Então, eu já tenho essa opção. E aí, ele vai me trazer mais algumas informações sobre o processo. Então, aqui eu tenho as informações, né, os parâmetros de inicialização, o PID dentro do sistema dessa informação, nível de integridade, nome de usuário, ID de sessão de logon, então qual que foi a sessão de logon que foi feito isso, e se foi usado um usuário privilegiado ou não. No meu caso, sim, porque eu estou usando um usuário admin nesse servidor, e aí por isso que ele falou que foi utilizado um usuário privilegiado nesse servidor. E aqui as informações sobre o arquivo. Então, aqui eu já consigo tomar as ações em relação a esse arquivo. Prevenir a execução, que foi isso que eu mostrei lá na própria política. Então, a gente já consegue prevenir a execução a partir de agora em relação ao EDR, ou mover para quarentena, caso seja encontrado, caso verifique essa informação. E aqui a gente vai ter os hashes e o resultado da verificação, e a data de criação, e a data de modificação, e quem foi o criador do arquivo. No caso, fui eu mesma, e os dados do próprio Threat Intel, e se eu quiser, ele já me traz a informação no próprio portal. Então, o OpenTip da Kaspersky, vocês conseguem utilizar ele para fazer verificações de qualquer informação que vocês precisem. Eu preciso analisar um arquivo específico, então eu posso trazer um arquivo aqui, adicionar esse arquivo e pedir para fazer a validação. Posso trabalhar com lookup de IPs, de outras informações, e se eu precisar fazer análise de algum endereço da web, eu também posso, mas nesse caso eu preciso fazer o registro em cima desse ambiente. Os outros dois eu não preciso registrar nada, só colocar a informação aqui que ele me traz. Aqui é um overview em relação àquela informação que a gente estava vendo relacionado ao relatório. Então, aqui, quantas vezes ele foi verificado? Mais de 10 mil vezes. Aqui, a primeira vez que ele foi visto, 5 de abril de 2019. A última, no caso, hoje. Aqui, as informações de size, o formato, os hashes. E aqui, os detection names que ele pode ser encontrado. Por quê? Pode ter mais de um tipo de nome de detecção em relação à ameaça que vocês estão verificando. Então, voltando para cá, aí a gente, caso ele tenha sido baixado de algum local, de algum aplicativo, ele vai me trazer essas informações aqui também. E aí, aqui eu tenho a visibilidade, né, do caminho de disseminação de ameaça. Aqui eu tenho o passo a passo do que foi feito dentro do meu ambiente. Tudo que está correlacionado aqui, eu consigo visualizar assim, ou se eu quiser visualizar toda a informação, eu posso vir até aqui e verificar passo a passo do que foi feito. Então, no meu caso, o que foi um problema foi a própria BAT. Então, o que eu posso fazer? Pegar essa informação e pedir que seja criado esse índice de comprometimento. E aí, nesse caso aqui, a gente vai estar começando a trabalhar com o Threat Hunting, com a caça de ameaças dentro desse ambiente. E aí, a gente tem a opção de trabalhar com condicional ou a condicional e também. Encontrar esse ou esse, né? Qualquer um deles já pode tomar as ações que eu pedi, ou você pode colocar que precisa encontrar esse, e aí, nesse caso, ele faz as ações que a gente colocar aqui nessa parte de baixo de ações que a gente pode colocar ao detectar esse IOC. E aqui a gente tem as informações do nome. Então, o nome do exploit, a descrição, aqui as informações do documento, e aqui o IOC, ele é um file item, e ele tem aqui o MD5 SAM, né, o hash dele relacionado a esse IOC.
E aqui ele está falando que eu posso exportar para a coleção. Então, eu posso exportar esse IOC, publicar em fórum de segurança, colocar no grupo de segurança que eu trabalho. Então, estou trabalhando na empresa, tive um novo tipo de ataque que aconteceu dentro da minha organização. Posso exportar esse IOC e passar essa informação adiante para ajudar outras empresas também, sem problema nenhum. E aqui, ações. Então, aqui eu tenho ação de isolar o computador da rede, caso ele encontre esse IOC, de executar a verificação de áreas críticas, ou até mesmo de mover uma cópia para a quarentena e excluir esse objeto dessas máquinas, caso ele encontre. Então, vamos supor que a gente tenha 100 máquinas num ambiente que aconteceu esse caso aqui, que tem uma BAT que foi colocada numa pasta do Windows Explorer. Para a gente ter certeza que isso não foi colocado em todas as outras máquinas, como que a gente faria isso? Então, a gente tem essa opção aqui de acontecer um ataque, que colocaram uma BAT dentro do meu ambiente e eu posso já fazer uma caça de ameaças em relação a essa informação, utilizando o próprio Kaspersky para isso. Então, a gente pode já verificar essas informações proativamente, ter certeza que o meu ambiente, no restante das minhas máquinas, eu não tenho essa informação aguardando uma falha humana, aguardando uma parada do próprio endpoint para tomar ação dentro desse ambiente. Então, eu não vou criar aqui, porque eu já tenho criado. Deixa eu abrir aqui as tarefas para vocês verem como que ele cria essa informação de IOC. Então, aqui, ele foi executado, concluído com êxito em 2 máquinas. Aqui a informação, né, do nome da tarefa. E a gente vai ter aqui os resultados. Então, ele verificou na minha máquina e no próprio Tanif, e ele não encontrou essas informações. Aqui, né, as questões de configurações normais, a conta que vai ser utilizada, quais dispositivos, escopos, notificações, e aqui as configurações do aplicativo. Então, aqui o próprio arquivo de IOC, e aí eu posso exportar, como eu fiz agora há pouco, ou eu posso trazer esse IOC para a minha máquina. Vamos supor que a gente esteja navegando no fórum de segurança e viu que determinada informação relacionada a algum tipo de aplicação que a gente utilize dentro do ambiente está sofrendo algum tipo de ataque. Então, o que eu posso fazer? Verifiquei que esse IOC está lá, posso pegar esse IOC, trazer para cá e não aguardar acontecer no meu ambiente, já rodar essa informação e procurar se esse IOC é identificado em algum local dentro da minha própria rede. Então, eu posso fazer dessa forma. Aqui as ações, né, que eu coloquei para serem feitas, e aqui a informação do que ele vai fazer dentro desse ambiente. E aqui vão ser os tipos de dados que vão ser analisados durante uma verificação. E aí, nesse caso, como essa informação de IOC que eu coloquei é um file item, é relacionado a arquivos, ele vai buscar em cima desses arquivos. Mas, se for relacionado a processos, registros de Windows, log de eventos, tabela ARP, cache, DNS, porta de rede, serviços, conta de usuários, volumes de unidades e até objeto de sistemas, ele pode tem toda essa gama de informação que ele pode fazer análise em cima. Então, tem toda essa abrangência que ele pode utilizar aqui. E os resultados, ele não encontrou nenhuma informação dentro dessas máquinas. E aqui, o agendamento. Então, vai ser uma única vez, de quanto tempo ele vai rodar, a gente pode colocar essa informação. E o histórico de revisões, que seria a auditoria referente a essa tarefa. Quem criou, no caso, eu criei essa informação, mas se alguém mexer aqui, alterar alguma coisa, vai ficar registrado também. Então, em relação ao EDRO, seriam essas informações que ele vai trazer. E como eu comentei lá na semana passada, o EDRO é para uma empresa que está começando a querer trabalhar com EDR, mas que não tem uma equipe especializada, mas que ainda está entrando nesse mundo de segurança, né, trabalhando, verificando em relação a como que ela vai começar a se posicionar em relação à segurança, e ela já tem a questão da visibilidade. Então, muitos dos meus clientes chegam com as dores assim, aconteceu um ataque, aconteceu alguma coisa e eu não tinha visibilidade, eu não tinha essa informação. Eu queria ter um relatório, eu queria ter um monitoramento mais ativo, eu queria usar essas informações dentro do meu ambiente para me proteger. Então, a gente tem um EDRO para essas equipes,
né? E como vocês viram, ele é muito simples de se trabalhar. Ele já traz a informação pronta para a gente não precisa ficar fazendo muitas verificações no ambiente, porque o relatório já traz tudo que a gente precisa saber. Em relação ao EDRO, é dessa forma. Mas, agora falando do EDR Expert, aí a gente já tem a informação sendo trazida de uma maneira um pouquinho diferente. E aí, como eu comentei na semana passada, a gente precisa, nesse caso aqui, pelo menos de uma pessoa, né, dentro dessa equipe que vai trabalhar com EDR Expert, que seja especializada em segurança em relação ao MITRE, em relação à análise de malware em si mesmo, porque a gente não vai trabalhar da maneira que a gente trabalhou na DRO. Nesse caso, a gente vai utilizar mesmo da informação um pouco mais específica. Então, aqui, esse é o meu ambiente de produção hoje. Então, eu estou aqui com o EDR Expert. E aí, vocês podem ver que tem muito mais máquinas dentro desse ambiente. E aqui ele vai ter algumas informações sobre o próprio EDR. E aí, o que acontece? Os alertas, aqui se teve algum novo incidente relacionado. Então, ele tem algumas informações aqui sobre o EDR Expert. E onde ele vai estar demonstrado para a gente. Então, o EDR Expert, ele aparece aqui diretamente já nessa primeira parte de Monitoring e Report, da mesma forma que o próprio EDRO, só que com uma questão diferente. Aqui a gente vai ter os alertas, que ele vai trazer para a gente, vai correlacionar essas informações para a gente. O meu está carregando ainda, porque tem muitos alertas aqui. E dentro desses alertas, ele vai trazer todo o correlacionamento de informações. Com esses alertas, eu consigo pegar essas informações, criar um incidente, adicionar, né, colocar isso para um analista específico analisar dentro desse ambiente e linkar esse incidente com alguma outra situação também, caso seja necessário. Então, vou pegar aqui um ID de algum alerta para abrir para mostrar para vocês como é que funciona. Então, aqui eu já vou ter o alerta pronto dentro desse ambiente. Então, no caso do Expert, eu já trouxe a informação da própria, no caso, da licença, né? E a partir desse momento, ele vai começar a fazer a observação de todo esse ambiente e trazer essas informações de alertas e, com isso, incidentes e outras situações. Ele é um pouquinho diferente do próprio DRO. Um ponto, quando eu estou trabalhando com o EDR Expert no KSC Cloud, ele só tem compatibilidade com Windows. Se eu quiser trabalhar ele com Linux, aí eu tenho que trabalhar ele on-premise. Eu não tenho esse ambiente on-premise aqui para mostrar para vocês. No momento, eu estou só com o KSC Cloud, com o Expert ativado aqui. Mas só para vocês terem essa diferença. Então, a gente vai ter aqui algumas informações. Esse alerta é o 8.486. E aqui a gente tem algumas informações. E aí vocês podem ver que ele acaba sendo mais específico, mais técnico do que o próprio DRO. Então, por isso que a gente fala que precisa pelo menos alguém que seja analista de malware, que consiga trabalhar com essa questão aqui em relação ao próprio EDR Expert. Então, aqui o nível de severidade, as regras que ele analisou. Então, se eu quiser validar, eu consigo abrir essa informação e aí eu já consigo trazer aqui algumas informações, né? Algumas verificações de ações e de uso que eu posso fazer. E aqui a gente vai ter as informações do MITRE. Então, a gente está falando de técnicas e de táticas do MITRE que ele utilizou. Então, aqui ele me trouxe uma tática de persistência, uma de defesa, evasão de defesa, e aqui outra técnica também, no caso de utilizar nome ou locais legítimos para dar match dentro desse ambiente. Então, a gente tem a informação, e aqui ela é um pouquinho mais específica relacionada ao MITRE, então a gente consegue correlacionar aqui com as táticas e com as técnicas. E ela aparece aqui para a gente, né? Tanto as táticas quanto a técnica que foi correlacionada ao Expert. Então, nesse caso, ele utiliza indicadores de ataque, não só a IOC, para trabalhar dentro desse ambiente. Aqui as informações sobre o próprio alerta, e aqui o device name, o próprio usuário que está utilizando, aqui as sugestões, que ele traz da mesma forma que tem dentro do
do próprio EDRO. Então, aqui, isolar o computador, deletar o arquivo, rodar a questão, rodar o Syscan, e aqui criar uma regra para prevenir execução, né? Prevenção de execução dentro desse ambiente. E aqui a gente vai ter algumas informações, né? No caso, o computador, qual que é o evento, então, o inject de executável de memória, onde foi feito, então, qual é o arquivo, qual que é o MD5, qual que é a pasta, né, que ele utilizou, o IOA, né, o indicador de ataque que foi utilizado, e aqui questões de CMD, processos e outras informações. Se tiver alguma observação, vai estar correlacionada aqui. A informação de, né, qual é os usuários que está relacionado a essa máquina e ao device vai estar aqui. E aqui, se tem algum evento similar que foi verificado ou fechado nos últimos 30 dias. Mas a gente tem aqui no dia anterior, 7 dias e até 90 dias. Tanto alertas quanto incidentes. E aqui, histórico, caso a gente tenha mais de uma pessoa mexendo nessa informação de alerta. Então, eu consigo criar um incidente a partir daqui também, correlacionar um analista para trabalhar em cima disso e colocar qual tipo de prioridade em relação a esse incidente. Então, a gente vai ter aqui vários tipos de indicadores de alertas, né? Os alertas dentro desse ambiente, com indicadores de ataque, com a parte de técnicas do Maitre, com a parte de táticas também. E aí, a equipe que estiver trabalhando vai precisar, né, fazer toda essa análise em cima desse ambiente. E aí, com isso, ela consegue trabalhar fazendo o threat hunting, né, fazendo a caça de ameaças. Só que o threat hunting aqui ele é um pouquinho diferente. A gente vai precisar que a equipe, a pessoa que esteja trabalhando, faça esse threat hunting em relação, montando carries, né? Montando uma carry para poder fazer essa busca dentro do ambiente. Não é dentro do relatório, clicando e pedindo para o IOC buscar. Aqui ele já vai precisar montar essas carries e fazer essa busca dessa forma dentro do ambiente aqui. Ele tem várias informações, né, de eventos que podem ser. Então, de arquivo, e aí eu preciso colocar toda a informação aqui. É de file path, eu preciso colocar toda a informação aqui, e assim por diante. Em relação, eu posso criar regras customizáveis também dentro desse ambiente, para que ele faça a verificação de determinadas informações. Então, eu posso colocar aqui regra colocando qual o nome, se ela está habilitada ou não, qual que é o nível de severidade, nível de confiança, e aqui colocar a descrição, recomendação e um possível falso positivo e a carry correlacionada a ela também. Então, aqui eu posso colocar essas regras customizáveis e posso colocar exclusões também em relação a esse ambiente. Então, tem uma exclusão que foi criada aqui. E aqui eu tenho as informações relacionadas a elas. E os incidentes. Então, se eu criar incidentes em relação a esse ambiente, vão estar todos correlacionados aqui dentro dessa parte. Então, ele vai me trazer quais são os incidentes que estão sendo tratados dentro desse ambiente aqui. Então, a ideia do EDR Expert, eu não tenho tanta informação como no EDRO. Por quê? Porque o EDRO ele é muito mais simples da gente conseguir trabalhar. Já o EDR Expert, ele vai exigir um pouquinho mais. E como eu estou utilizando dentro do meu ambiente, eu já não consigo fazer tantas verificações. Eu tinha um outro ambiente que é até compartilhado com a própria Kaspersky, mas como eu troquei de número recentemente, eu não estou conseguindo acessar. Eu já pedi para eles trocarem meu número lá, mas ainda estou aguardando uma resposta. Então, por esse motivo, eu não vou conseguir mostrar essa informação para vocês, como está lá, porque lá tem um pouquinho mais de informação. E ele traz, dentro desse ambiente também, a questão do caminho de disseminação de ameaças, só que nesse caso é uma rede neural. Não é daquela forma que a gente viu. Ele basicamente traz uma rede neural mostrando todo o caminho de correlacionamento, só que para isso, o tipo de ataque, ele tem que ter sido a informação do ataque, né, a informação do alerta, ele tem que ter sido enriquecido. Tem que ser um ataque específico para que ele acione esse gatilho e crie essa informação. Essas informações aqui, geralmente, elas são mais simples, eu não tenho nenhum enriquecido para eu conseguir mostrar para vocês.
Eu ia mostrar para vocês o MDR, mas eu até falei com a Kátia anteriormente. O MDR, ele é um pouquinho mais específico, porque ele é um serviço. Então, quando a gente fala de licença para teste, para ele é muito, muito complicado da gente conseguir com a Kaspersky, porque eles falam que o ambiente do MDR ele é acionado por demanda. Então, se eles colocarem uma licença, eles colocam gente para trabalhar. Então, a gente ainda está validando essa informação e por isso eu não vou conseguir mostrar para vocês, né, o tipo de informação que ele traz, mas basicamente ele vai trazer os relatórios dentro desse ambiente com as recomendações necessárias em relação ao que pode ser feito dentro do ambiente de vocês também. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma informação. Acredito que não. Eu trouxe até aqui um plus para mostrar para vocês, já que eu não consegui o MDR, em relação ao Cash Cloud, que na semana passada o pessoal perguntou, né? Porque eu comentei que o Cash Cloud ele tem o EDR, não é o EDRO, não é o EDR Expert, é o EDR, né, dentro desse ambiente. Então, o que acontece? Quando a gente está falando do Cash Cloud Plus, a gente está falando da análise de causa raiz. Então, o que ele vai trazer para a gente é só a informação de qual foi o ataque. Então, o usuário executa determinada informação. Aqui ele vai mostrar essas informações lá naquela primeira telinha de acompanhamento. Quem trabalha com Cash Cloud já deve ter visto essa telinha. E aqui a informação, né, do que ele vai trazer, do detalhes da detecção do Root Cause Analysis. Podem perceber que ele é muito parecido com o EDRO, só que ele acaba sendo um pouquinho mais simples. Então, ele vai me trazer as informações aqui e ele vai correlacionar, falar qual foi o tipo de ação e a data e a hora também. Então, ele vai trazer esse panorama para o cliente que estiver trabalhando com o Cash Cloud conseguir já ter um primeiro contato com análise de causa, o que aconteceu, da onde veio. Só que ele não tem nenhum tipo de ação, é só análise de causa raiz mesmo. Se a gente estiver falando do Cash Cloud Pro, aí a gente vai ter as informações aqui um pouco mais específicas. Então, deixa eu colocar a visualização aqui para vocês verem o que ele vai trazer. Um exemplo. Então, aqui a mesma informação foi detectado um objeto dentro desse ambiente. Aqui ele já traz os alertas do Endpoint Detection and Response. O IOC foi detectado, o IOC foi processado, ele mostra dessa forma. Aqui ele vai trazer o gráfico da cadeia de evolução de ameaças e a gente vai ter as mesmas informações que no Plus, só que com um adendo de que eu tenho as informações aqui. Posso adicionar na verificação de IOC, da mesma forma que a gente tem isso já também no EDRO, prevenir a execução, mover para quarentena, ou eu tenho a opção de isolar essa máquina também. Só que nesse caso, todas as informações aqui, elas são feitas de maneira manual. Até mesmo o isolamento da máquina é feito de maneira manual. No caso do Cash Cloud Pro e no caso do Cash Cloud Plus, a gente só tem a visualização. Então, tem essas diferenças. Ele é um EDR um pouco mais simplificado, para que o usuário que esteja trabalhando com o Cash Cloud em nuvem consiga ter essa visualização, consiga começar a trabalhar e comece a trabalhar de maneira manual em relação a isso, para ele começar a trabalhar com essa questão de threat hunting, de segurança, de proatividade dentro desse ambiente. E aí a gente vai escalando essas informações. Então, o meu cliente começou com o Cash Cloud, com o Pro, por exemplo, com o EDR, depois ele passou para o EDR Optimum, agora ele está indo para o EDR Expert, e a gente ainda tem mais uma linha da Kaspersky, que é o XDR, que é o Kata, né, que a gente chama de Kata dentro desse ambiente, só que o Kata, ele já é para organizações com uma maturidade de segurança mais consolidada, com uma equipe de SOC, com uma equipe de analistas que consiga fazer essas validações, né? Ou até mesmo contratando o MDR, tanto para o Expert, quanto para o Kata, quanto para o Optimo, dá para a gente contratar o serviço do MDR, só que nesses casos o MDR ele acaba sendo um serviço, né, que vai ser contratado à parte, então já é de uma outra forma. Mas era mais para mostrar as diferenças para vocês
e mostrar aqui a mão na massa. E desculpem, eu vou ficar devendo o MDR, mas eu ainda estou tentando validar essa questão da licença para que eu consiga ativar no meu ambiente aqui com o pessoal da Kaspersky. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Kátia, o André também, obrigada pelo convite, obrigada pelo tempo. Me desculpa mais uma vez pela questão do licenciamento, mas eu ainda estou validando com eles, né, como que a gente vai trabalhar essa questão. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fala com a Kátia, fala com o Carlos, que eles conseguem me contatar ou contatar alguém aqui da ESE para poder apoiar vocês em possíveis projetos que vocês tenham no ambiente.